Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Nesta noite eu venho trazer mais uma vez uma mensagem que Deus colocou no meu coração, dentro da palavra de João 4, que diz assim: Os fariseus ouviam dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, mas sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha que passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos por volta de meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e lhe disse: Por favor. E ele disse: Por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: Senhor, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? E ela disse: porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então Jesus lhe disse: Se você soubesse o que Deus pode te dar e quem é que está te pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. E ela respondeu: O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? E então Jesus disse: Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que lhe dará a vida eterna. Então a mulher pediu: Por favor, me dê desta água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. E ela lhes disse: Eu não tenho marido, respondeu. Então Jesus disse: Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 e este que você tem agora não é seu. De fato, seu marido sim, não é seu marido. Sim, você falou a verdade, a mulher respondeu. Agora eu sei que o Senhor é um profeta. E os nossos antepassados adoravam a Deus no monte. Mas vocês dizem que adoram em Jerusalém e que lá é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: Mulher, creia no que eu digo. Chegará um tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso que os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e que quando ele vier, vai explicar tudo isso para nós. Então Jesus afirmou: Pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento, chegando os seus discípulos e ficaram admirados porque estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que o motivo que ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde estava Jesus.
E enquanto isso, os discípulos pediram a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. E Jesus respondeu: Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: Será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Amém? Até aqui. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós nos encontramos em lugares com tantas dificuldades, com tantas pessoas com dificuldades. E quem sabe, para nós, a nossa dificuldade é muito maior do que a das outras pessoas. Mas se a gente olhar em volta, tem pessoas com muito mais dificuldades. No caso aqui, o Senhor estava falando sobre a água da vida, sobre aquilo que Ele tem para as nossas vidas de melhor. Porque muitas vezes nós estamos tentando saciar nossa sede com coisas, com dinheiro, né? Se tratando de financeiro, a gente acha que ter coisas vai suprir a nossa necessidade, vai matar a nossa fome espiritual. E eu venho aqui falar de algo espiritual para nossas vidas nessa noite. Não estou falando de bens materiais, porque a palavra do Senhor diz assim que buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, essa mulher samaritana, ela, vamos usar um termo assim, ela era uma coitada para essa população ali, naquele lugar, em Sicar, onde ela habitava. Porque ela era mal vista, porque ela já tinha tido 5 maridos, ela já estava no 6º, maridos entre aspas, né? Ela estava morando com essa pessoa, tinha essa pessoa na vida dela, mas quem sabe todas essas outras que passaram pela vida dela, ela estava tentando preencher um vazio a qual só Deus pode preencher, qual só Deus pode, né? Jesus disse que só Ele preenche o nosso coração. A presença do Espírito Santo é algo no espírito, e aquela mulher estava buscando algo físico, e ela estava enganada, a todo tempo se enganando com essas situações. Quem sabe você e eu, muitas vezes nos enganamos, buscando coisas, buscando pessoas, e muitas vezes a gente alimenta expectativas e a gente acaba se frustrando, se ferindo, se machucando e nos entristecendo. E acabamos que muitas vezes culpando até Deus, né? E com isso, com atitudes, nos afastando da presença do Senhor, porque nós achamos que Deus não está vendo, que Deus não está conosco, que Ele não é por nós. Mas a própria palavra diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes, queridos, somos nós mesmos. Porque Deus ministrou algo no meu coração assim tão lindo. Eu vou mostrar para você uma imagem que o Senhor colocou no meu coração. Esse coração assim, ó, já faz um tempinho que o Senhor me mostrou, me falava sobre isso. Filha, vida, coração, vida, né? Nós. E no decorrer da nossa vida, tá vendo os gráficos? Altos e baixos. Ora nós vamos estar estáveis, ora nós vamos estar aqui em cima, lá no pico. Daqui a pouco, de repente, lá embaixo, sabe? Oscilantes. Assim é a vida do ser humano. Deus já deixou, eu acredito assim, né? Porque isso aqui é um gráfico de um coração, é só uma ilustração. Porém, quando a gente vai fazer um eletro, aparece esses gráficos, né? Quando tem uma pessoa lá, os gráficos na UTI e tal, que estão ali fazendo essa correção, acompanhamento do coração, aparecem esses gráficos. E é algo tão lindo que Deus colocou no meu coração, porque a nossa vida é isso, altos e baixos. Às vezes estamos instáveis. E muitas vezes nós estamos como essa mulher samaritana, buscando coisas, pessoas. Ela, quem sabe, todos os dias ela estava naquela vida, naquela rotina, já cansada, com o seu pote de água ali pesado, quem sabe os seus ombros calejados, já cansada, debaixo de sol quente, com a sua pele judiada, abatida, aquele semblante abatido.
Mas eu quero dizer para você que ela encontrou alguém lindo, alguém maravilhoso, o nosso Jesus. Jesus, aquele que é a água da vida, aquele que, quando nós bebemos da água dele, nós jamais teremos sede, nós jamais sentiremos vontade de voltar para o Egito, para o deserto, para o vale, para o mundo, entendeu? Então, assim, quando você se sentir fragelado, abatido, em dificuldade, usar esse termo, com sede, algo que parece que te falta, busca a presença do Senhor, porque Ele é a água da vida. Ele vai te dar uma água a qual jamais, nunca mais você terá sede. Pode faltar comida, pode se faltar qualquer outra coisa, mas o Senhor, Ele vai te sustentar, Ele vai te suprir. Basta você clamar, basta você ser sincero com Ele, porque essa mulher, ela poderia ter mentido. Quando o Senhor disse para ela, quem tinha contado para Jesus? Ele só estava passando em Samaria, ele não habitava em Samaria, ele só estava passando por ali. Quem contou para Jesus que ela tinha 6 maridos? Ela mesma, ela foi sincera. Quando ele falou assim, vai lá buscar teu marido. Ela falou assim, aí ela falou para ele, né, que ela não tinha marido. Aí o Senhor falou para ela, pois é, tu tivesse 5 e o que tens agora, que é o 6º, né, não é seu. Quem contou para Jesus? Ela só deu uma, né, ela falou que ela tinha um marido, porém, não era dela. Ela estava buscando saciar a sede dela em coisas que não era dela. Você já viu pessoas que muitas vezes ela quer se alegrar com a bênção do outro, mas ela mesma não é abençoada? Ela não tem testemunho para contar, ela só conta os testemunhos dos outros. Por quê? Porque ela não encontrou o verdadeiro Jesus. Ela não encontrou o dono da bênção. Ela não encontrou aquele que sacia a sede dela verdadeiramente. Porque se você encontra, você tem testemunhos seus para contar, de libertação, de salvação, porque o primeiro impacto na vida dessa mulher e na minha e na sua vida tem que ser a salvação. O saciar da sede espiritual. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E o nosso corpo precisa de alimento físico, arroz, feijão, né? Aquilo que é físico. O nosso espírito precisa de algo espiritual, o alimento espiritual, que é a oração, leitura da palavra, alimento. Amor ao próximo. Tudo que é do espírito, todos os frutos do espírito. E corpo, alma e espírito. E a nossa alma precisa ser alimentada pela fé. E se você não lê a palavra, se você não tem comunhão com o Senhor, se você não é verdadeiro com Deus, se você fica tentando ocultar de Deus as suas dificuldades, Jesus, ele sabe das suas dificuldades, mas ele quer que você fale. Aquela mulher samaritana, aos poucos, Jesus somente intermediou ali a conversa, um simples gesto de pedir água. E ela poderia ter ignorado, feito de conta que não estava vendo o Senhor. E então, assim, ela poderia ter ignorado, feito de conta que não estava escutando ele falar. Quantas vezes a gente ignora o Senhor? Nós ignoramos o Senhor. O Senhor fala ao nosso coração que o caminho não é por ali, não está correto. E muitas vezes nós ignoramos o Senhor. Fazemos de conta que não estamos ouvindo a voz dele. E por demais vezes também, muitas vezes, não estamos em comunhão com ele. E muitas vezes a gente acaba nem ouvindo mesmo a voz dele, porque não temos intimidade. Mas aquela mulher não tinha intimidade com o Senhor. Ele simplesmente pediu água. E você acha mesmo que Jesus, ele poderia estar com sede? Sim, porque ele era ser humano, ele estava como ser humano. Mas ele quis abordar ela com o pedido de água, porque ele sabia que a sede que aquela mulher tinha não era física. Ela estava ali, quem sabe, buscando água para lavar a sua roupa, para lavar seus utensílios domésticos, para limpar a sua casa, para se banhar, porque era necessário buscar água nas cisternas, lá nos poços. E fazia-se uma longa caminhada. E você acha que aquela mulher não estava cansada, suada e realmente com sede?
Mas a água que Jesus estava tentando dizer para ela, que ela realmente estava com sede, não era só fisicamente. Ela estava com sede na sua alma. Ela estava com sede no seu espírito. E o Senhor me traz aqui nesta noite, que se você se encontra como essa mulher samaritana, o Senhor te diz nesta noite que Ele tem água da vida para você. Água viva. Água que te trará vida e vida eterna. E vida que vai fazer você transbordar. Transbordar para a direita, para a esquerda, para que você possa passar e saciar a sede dos próximos. Aonde quer que você passar. Pela Samaria a qual você precisar passar. Porque quem sabe você passa na casa de alguém que você conhece que está desviado, passa por alguém que está desviado, passa por alguém que não ouviu falar da palavra do Senhor, que não foi ministrado, e quem sabe até ouviu, mas ainda não germinou aquela semente, e Deus precisa que você vá lá e regue com a água da vida aquela semente que foi lançada no coração daquela vida, para que isso brote, para que essa palavra gemine no coração dessas vidas. Quem sabe você é essa pessoa e você vai passar por Samaria. Samaria, quem sabe, é a proximidade de alguém que você tem e que você muitas vezes se acovarda e não fala do amor de Deus. Não fala dessa sede que você muitas vezes foi saciado e que eu acredito que se você não foi saciado, por isso que você não tem essa coragem de dividir a água que você precisa dividir, que é a água da vida. Porque quando nós somos saciados com a água da vida, nós não queremos ver o nosso próximo, que nós tanto amamos, sem esta água da vida, esta água viva, que é o Senhor Jesus. Nós precisamos ministrar a palavra, nós precisamos levar esta água para aqueles que têm sede. Se você está com sede nesta noite, neste dia, eu estou aqui para trazer essa água para a sua vida, que é o Senhor, que é o mesmo Deus que saciou a minha sede. Saciou a minha sede, a sede da minha casa, da minha família aqui, do meu esposo, dos meus filhos, que é o Jesus que nós servimos, que nós adoramos. E a palavra do Senhor diz assim, lá em Romanos, deixa eu pegar aqui para ler, juntamente com vocês. Romanos 11, diz assim que, pois todas as coisas, 11:36, pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dele e para Ele. A glória a Deus para sempre. Amém. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Para Ele é a glória. Por Ele é a glória. E de todas as coisas. Então saiba dar glórias nos momentos bons, nos ruins, nos altos e baixos. Não esqueça. A nossa vida é feita de altos e baixos. Tá? O Senhor já deixou isso aqui. Eu falei, meu Deus, né? É uma coisa tão simples. Mas altos e baixos. Então não questione o que você passa na sua vida, porque não é só você. Isso aqui é para todos. Todos os seres humanos na face da terra, esse gráfico segue na sua vida, no seu coração. Então saiba lidar com isso. Mas a partir do momento que você beber da água da vida, isso aqui não vai fazer muita diferença na sua vida. Porque Ele vai encher o seu coração. E esse gráfico vai ser imperceptível. Você só vai ver o coração. Só o coração. Você vai sentir o Senhor no seu coração. O seu coração bate, você sente, mas você não vê o gráfico. Então, eu quero dizer para você, talvez é algo tão simples. Quem sabe alguém pode dizer até que é bobinho, sabe? Mas foi algo que Deus colocou no meu coração, bem simples, para que você e eu entendamos que a nossa vida é cheia de altos e baixos. Mas que o Senhor, Ele cuida do nosso coração. E que existem pessoas que estão passando por altos e baixos e não têm essa água da vida, essa água viva para saciar a sua sede. Então não ignore o Senhor. Essa mulher não ignorou o Senhor, não ignore o Senhor. Leve a palavra do Senhor. Porque ela foi, quando ela ouviu ele falar que ele fala da vida dela, tudo, ela ainda questionou, será que ele é mesmo profeta, né? Mas aí, no final da leitura, diz que ela, correu e foi anunciar
que tinha um homem que contou toda a vida dela, toda a história dela. E quem tinha contado para ele? Então ela tinha certeza que ele era o Messias. E ela foi e anunciou Jesus. E daqui a pouco veio, multidões, pessoas atrás de Jesus, pessoas seguindo Jesus. É isso que Deus quer, que você propague o evangelho, fale do amor dele e traga multidões para servi-lo e adorá-lo, para que quando ele voltar, nos arrebatar, buscar a sua igreja, a sua noiva que está sendo preparada, porque já estamos nos últimos dias, nos fins dos tempos nessa terra, para a glória do Senhor, que ele volte logo mesmo, porque não está fácil, mas enquanto nós estivermos aqui, vá e propague o evangelho, como essa mulher fez, e traga multidões para servir o Senhor, porque esse é o propósito da minha e da sua vida. O nosso propósito não é olhar esse gráfico dos nossos altos e baixos, porque todos nós passamos por isso, todos os seres humanos na face da terra passam por isso, mas nós temos um Deus poderoso e tremendo, milagroso, que faz coisas lindas, maravilhosas na nossa vida, e diz para nós: ide e pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos em meu nome, em nome de Jesus. Amém? Seja esse discípulo, seja essa mulher samaritana que foi e anunciou o Senhor. Amém? Até que ele volte, porque ele está voltando. Em nome de Jesus. Fique atento, preste atenção nos sinais e fique atento. Ore, busque ao Senhor, adore. Ai, Deus é lindo. Amém? Vamos adorar ao Senhor, vamos exaltar o Senhor com uma canção maravilhosa. Quero que você, se puder, louve comigo.